A aposentadoria para professores. Quais são as regras? O que mudou com a reforma previdenciária? Nesse vídeo eu vou fazer um resumo total de todas as regras aplicáveis aos professores e professoras. Primeira questão muito importante antes de nós começarmos é estabelecermos quem perante a lei é considerado professor para fins de aposentadoria mais benéfica. Os professores, então, assim considerados para ter uma aposentadoria mais rápida, são os professores da rede pública e também da rede privada, de direito fundamental e de direito médio. Isso significa que os professores de graduação e de pós-graduação não se enquadram nessa categoria. Lembrando que não só a docência dá direito também, além disso, a própria direção, coordenação ou assessoramento também dão direito a esse tipo de aposentadoria. Outra pergunta muito comum em relação à aposentadoria do professor é se tem diferença os professores da rede pública e da rede privada. E sim, temos algumas diferenças, porque os da rede pública têm umas regrinhas um pouco mais rigorosas que vocês vão saber logo mais. Primeiramente, nós vamos colocar aqui quais são as regras atuais da aposentadoria do professor pós-reforma da Previdência, novembro de 2019. Antes da reforma, nós não tínhamos uma idade mínima para a aposentadoria do professor. Era necessário somente um tempo específico de tempo de contribuição. A partir de agora, não, é um pouco diferente. Então, o professor e a professora, eles devem acumular os seguintes requisitos: 25 anos de tempo de contribuição, exclusivamente de magistério, exclusivamente do cargo de professor, além da idade mínima de 60 anos de idade para o professor e 57 anos de idade para a professora. Mas lembrando que, se você é professor ou professora e já trabalha há muitos anos, isso significa que você é vinculado, é contribuinte, é segurado da Previdência Social antes de 2019. Isso significa que você também tem direito ao enquadramento nas regras de transição, que são aquelas regras que ficam no meio termo das regras atuais pós-reforma e das regras anteriores à reforma previdenciária. E nesse aspecto da aposentadoria do professor, nós temos 3 regras de transição que são aplicáveis aos professores. Eu vou explicar para vocês como funciona. Lembrando que, como eu disse, os professores de rede pública é um pouco mais complicado, as regras são um pouco mais rigorosas. Por quê? Desses 25 anos de tempo de contribuição na docência, 10 anos tem que ser de forma exclusiva no cargo público, sendo os últimos 5 anos no último cargo trabalhado, exercido antes da aposentadoria. Primeira regra de transição, então, são as regras de pontos. Isso significa que o segurado tem que atingir uma quantidade de pontos para se aposentar. E o que significa os pontos? Os pontos nada mais são do que a soma da idade com o tempo de contribuição. E os pontos para 2022, porque essas regras elas são modificadas e acrescentadas a cada ano, é o seguinte: mulher 84 pontos, mais 25 anos de tempo de contribuição, e o homem 94 pontos, mais 30 anos de tempo de contribuição. Lembrando que tem que comprovar o exercício da função de magistério exclusivamente, tá? E que a cada ano aumenta um ponto em cada um desses pontos, chegando ao máximo de 92 pontos para a mulher, que isso vai acontecer em 2030, e 100 pontos para o homem, que vai acontecer em 2028. Próxima regra de transição é a regra da idade mínima. Quais são as regrinhas para ela, então? Hoje, 2022, é a seguinte: 52 anos de idade para a mulher, mais 25 anos de tempo de contribuição, e o homem 57 anos de idade, mais 30 anos de tempo de contribuição. Essa regra também ela é aumentada, a cada ano aumenta 6 meses na idade final de requisito. E por fim, a terceira regra de transição aplicável aos professores é a regra do pedágio de 100%. O que essa regra traz? Essa regra traz que, se o segurado ou segurada se enquadrar nos requisitos aqui que eu já vou dizer para vocês, eles vão ter que trabalhar, além desses requisitos cumpridos, mais o tempo que faltava para cumprir esses requisitos na data da reforma, ou seja, novembro de 2019.
É um pouco confuso, mas eu vou dar um exemplo para vocês. Então vamos lá aos requisitos. Para a mulher, 52 anos de idade mais 25 anos de tempo de contribuição. E o homem, 55 anos de idade mais 30 anos de tempo de contribuição. Como que funciona esse pedágio? Por exemplo, digamos que em 2019, para um professor, faltava 2 anos de tempo de contribuição para atingir os 30, ou seja, ele estava com 28 anos de contribuição. Isso significa que se ele se enquadrar e achar mais benéfica essa regra de transição do pedágio de 100%, ele vai ter que trabalhar mais 2 anos para sim ter o direito. 2019, mais 2 anos, 2021. Então, em 2021 ele cumpriu os requisitos, mais 2 anos, então, implementa até 2023. Isso significa que somente em 2023 ele vai conseguir se beneficiar desta regra de transição. Lembrando que esta regra para os professores de rede pública, eles devem ter exclusivo de docência de magistério 20 anos de tempo de contribuição, tá? Desse serviço público e mais 5 anos no cargo que ele vai resolver se aposentar. Então tem que ser 20 anos de cargo público para se enquadrar nesta regra. E por quê, gente? Porque normalmente essa regra de transição, ela é a mais benéfica, porque o cálculo é o mais benéfico. E falando em cálculo, como que ficou o cálculo? O cálculo da aposentadoria do professor também foi modificado. Então, antes da reforma, o cálculo era a média de todo o tempo de contribuição a partir de julho de 94, mas os 80% maiores salários, ou seja, retirava-se 20% do salário de contribuição mais baixos para assim aumentar o valor final da aposentadoria. Agora, após reforma, o que acontece? É feito a média de 100%, ou seja, de todo o período contributivo a partir de julho de 94, inclusive com salários mais baixos, tá? Além disso, depois de fazer essa média, tem o coeficiente de 60% dessa média, que é acrescentado de 2% a cada ano de contribuição, que excede 15 anos de tempo de contribuição para a mulher e 20 anos de tempo de contribuição para o homem. Sendo que, exceção, rede pública, para ambos os sexos, esse 2% vai ser aumentado somente com o mínimo de 20 anos de tempo de contribuição, então acima disso, inclusive as mulheres. Exemplo, então, considerando que o professor precisa de 30 anos de contribuição, passou dos 20 anos de contribuição, soma 2% a cada ano. Quantos a mais tem? 10 anos, de 20 a 30 anos de contribuição. 2% a cada um desses 10 anos dá 20%. Então, significa que a aposentadoria dele será de 20 mais 60%, total 80% sobre a média total do período contributivo. Então, pessoal, tentei resumir aqui ao máximo todas as regras atuais da aposentadoria dos professores. Se você for professor e tiver alguma dúvida, deixa aqui abaixo nos comentários ou me mande já uma mensagem no meu número de telefone que também está aqui abaixo. Vou adorar atendê-lo. Ou se você conhece algum professor ou professora que está perto de se aposentar e quer saber um pouquinho mais sobre as regrinhas, envie esse vídeo para essa pessoa. Lembrando que eu estou sempre disponível aqui nas redes sociais, nos meus canais, não só aqui no YouTube, mas principalmente no Instagram, @paolaasturiano, na minha página do Facebook também e no meu número de WhatsApp que eu também deixei aqui abaixo. Tá bom, pessoal? Qualquer dúvida, então falem comigo. Até o próximo vídeo.